Shalom, shalom. Mais uma manhã, estamos aí desfrutando no Monte da Luz, mais uma manhã onde o sol, os primeiros raios de sol já estão ali no alto do monte. Deixa eu virar a câmera aqui para você. Não vira a câmera, poxa vida, queria virar a câmera, mas não vai dar. Mas eu queria convidar você para meditar comigo em uma expressão usada recentemente que eu estava meditando. Partiu até de uns grandes homens de Deus, homens que têm um grande conhecimento, homens ricos na cultura. E a afirmação era a seguinte, de que Deus não existe, né? Geralmente nós vemos as pessoas que usam essa expressão, Deus não existe, é para alegar que Deus é uma criação humana, é algo que foi inventado e Deus não existe. São os ateus que dizem, né? Mas e agora nós vemos isso partindo de grandes pastores, homens que tiveram experiência com Deus, homens que têm um grande conhecimento nas Escrituras, fazendo essa alegação, dizendo que Deus não existe. E a alegação é: Deus não existe, Ele está além da existência, Ele simplesmente é. Então é uma forma romântica, poética, sei lá, mas no meu pensamento Deus existe. Por que que eu penso que Deus existe? Porque algo ou alguém ou existe ou não existe. Ou seja, se eu afirmar que esse algo ou esse alguém não existe, então ele simplesmente não existe. Então, ao falar essa expressão, usar essa afirmação ou essa negativação, né, que Deus não existe, por mais que eu queira fantasiar, não é que Deus não existe, é que Ele está além da existência nossa. Ele criou todas as coisas. Tá. Então, se Ele criou todas as coisas, é porque Ele existe. Aí a alegação é que se Deus existe, então alguém criou Ele. Não necessariamente. É que muitas vezes nós queremos entender a Deus usando nossas referências, nossos conceitos. Aí é onde vem o problema. Os nossos conceitos são diferentes. O próprio Deus disse através do profeta, porque os meus pensamentos não são os pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim meus pensamentos. Então não há como. O apóstolo Paulo ele faz uma colocação linda em Romanos, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Né? Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Ou seja, os caminhos de Deus não cabem na nossa mente, nosso entendimento é muito limitado. E isso eu creio que não é parâmetro para nós dissermos que Deus não existe. Lógico que existe. Porque uma coisa existe ou uma coisa não existe. Então, ao afirmar que Deus não existe, você está logo encerrando a questão dizendo que Deus não existe. Aí vai querer enfeitar, dizer, não é, é porque ele está além da existência. Não, então se ele está além da existência, ele existe. A prova que ele existe são as coisas que ele criou. E se ele criou todas as coisas, é porque ele existe. Então, não adianta tentar enfeitar, falar bonito, filosoficamente. Não, Deus não existe porque Ele é. Não, então se Ele é justamente porque Ele existe. É que nós não podemos usar como referência os nossos parâmetros. Por exemplo, Deus está acima do bem e do mal. Por quê? Porque Ele criou o bem e criou o mal. Então, se eu for analisar o que é o bem ou o que é o mal, eu não posso usar o mesmo parâmetro no meu entendimento, no meu conhecimento, com o entendimento e o conhecimento de Deus, porque isso foge da lógica.
Por exemplo, para nós existe a luz e existe as trevas, um em oposição ao outro, luz e trevas. Para Deus, as duas são a mesma coisa, luz e trevas para Ele não diferem nada. Para nós temos o dia e a noite. Para Deus, tanto faz dia e noite, Ele simplesmente é Deus. A guerra e a paz são coisas do nosso parâmetro, o bem e o mal. Aquilo que eu julgo ser justo, aos olhos de Deus talvez não é justo assim, como eu penso, como o ser humano pensa. E aquilo que eu tenho por injustiça, aos olhos de Deus é totalmente diferente. Aquilo que para mim pode ser condenável ou condenado, para os parâmetros de Deus, é diferente. Aquilo que eu julgo ser bom ou ruim, por exemplo, uma pessoa que eu posso pensar ser boa, segundo o meu conceito, segundo o meu juízo, para Deus pode ser totalmente oposto, porque Ele conhece o íntimo do coração, Ele sim conhece todas as coisas. Então Deus está sobre todas as coisas. E o final de tudo é o que fazer então? Como eu devo pensar? O fim de tudo é teme a Deus. E saiba uma coisa, Deus é bom. A Bíblia deixa bem clara, Deus é bom. João diz, Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Talvez você olhe para o mundo e você vai condenar o mundo por tudo que acontece de ruim, tanta injustiça. Mas Deus pode, por sua infinita misericórdia, demonstrar a sua bondade. Ao passo que também nós podemos ver coisas que aos nossos olhos sejam boas, e aos olhos de Deus não é tão boa assim. Assim, não cabe a nós querer julgar como se Deus julgasse. Ele mesmo disse para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu me compadecer. O apóstolo Paulo, ele afirma, portanto, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas é de quem Deus se compadece. Você está vendo ali um monte, coisa linda. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos-nos nele. Shalom, shalom.